Lembrando mais uma vez que bancos estarão fechados na segunda e terça-feira de carnaval, só voltando às atividades na quarta-feira de cinzas, entre 11 e meio-dia. Se programem então. Muita gente vai viajar, a Polícia Rodoviária, tanto a federal como a estadual, já preparando a Operação Carnaval. E a dica sempre é importante para você. Aumento no fluxo de veículos e mais pessoas bebendo antes de dirigir são alguns dos motivos que tornam as rodovias mais perigosas durante o carnaval. Muitos motoristas imprudentes, né? O álcool e direção não combinam. Bebida alcoólica é um dos problemas que afligem todos os anos nessa época. Não tem, é indiscutível isso, não tem como. O pessoal sai para beber, outros amanhece dia, tem muita imprudência no trânsito, né? Põe muito em risco a vida das pessoas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal realiza de sexta até quarta-feira de cinzas a Operação Carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país, principalmente em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes. A mistura de álcool e drogas é um dos focos da operação, que conta com 10.200 homens. Eles estarão envolvidos na operação, quer seja administrativamente ou em atividades operacionais. Então, toda a estrutura da PRF está voltada para a Operação Carnaval. A gente vai posicionar eles naqueles pontos críticos, principalmente a gente tem atenção especial com Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais, que correspondem ao Carnaval do ano passado a um número muito grande de acidentes, quase 30% dos mortos e acidentes nesses estados. Então teremos reforço nesses estados e em todos os outros estados teremos um planejamento específico para reforçar horários críticos e pontos críticos. Durante a Operação Carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal realizou quase 99 mil testes por bafômetro, que resultaram em mais de 2.000 multas. 108 mil pessoas foram pegas dirigindo acima da velocidade permitida na via e 800 foram presas por algum crime, como tráfico de drogas. E quem insistir em dirigir depois de beber pode ser multado em quase R$3.000, ter a carteira de motorista apreendida e até ser preso. Aqui no estúdio, o nosso convidado, Marcos Farto, especialista em trânsito. Vai viajar? Planejamento para a viagem. Farto, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Vem a sua dica. Bom, nós temos aí como continuidade, né? Todo motorista, muitas vezes inexperiente, ele deixa para a última hora fazer a previsão de sua viagem e acaba esquecendo de fazer um checklist, de fazer ali uma preparação. Então é importante, vai pegar a rodovia, vai fazer um percurso longo, entrar no Google ou até mesmo na Quatro Rodas e perceber os postos de abastecimento, porque dependendo da região que ele vai, no meio do caminho não haverá um posto de combustível e ele pode ficar no prejuízo. É sempre importante, como a reportagem demonstrou, a mistura de álcool e direção não combinam. O álcool ele permanece no organismo da pessoa, dependendo da quantidade e do tipo de álcool ingerido, se é fermentado ou destilado, até 8 horas após a ingestão. Então, de repente, a pessoa bebeu durante a noite, foi dormir por volta de 10, 11 horas, às 7 horas da manhã ela poderá ainda ter alguma influência de álcool no organismo. Uma outra preocupação é a respeito do cansaço. A sonolência, ela se adequa, ela se aproxima da embriaguez ao volante. De repente a pessoa está tão cansada que não tem domínio, o reflexo é perdido e ela acaba de repente se envolvendo num acidente, invadindo a faixa contrária, que é um outro problema muito sério nas rodovias. A maioria dos acidentes com colisão frontal resultam em fatalidades. Então é importante perceber essa condição do motorista, para num ponto próprio, descansa, toma uma água e depois retorna à direção. Não se pode brincar com essa combinação. Direção e cansaço é realmente uma fatalidade para a segurança viária. A média de mortes nos feriadões no estado de São Paulo, só das rodovias estaduais aqui em São Paulo, tem sido de 25 a 30, 4 dias. É muita coisa, não, Fábio? Sim, é uma situação muito preocupante, Zé Henrique, porque num acidente em rodovia, não é somente uma pessoa quem morre. Você pode, o motorista desatento pode matar ali 30, 40 pessoas se enfrentar um ônibus, tem uma ribanceira. Motociclistas muitas vezes empregam velocidades desnecessárias e esquecem-se dos guarda-reios, aquelas defensas metálicas que existem
numa queda da motocicleta, ele pode ter ali uma fatalidade ou amputação de membros. Por quê? Porque aquele guarda-reio não é preparado para uma queda de moto. E são situações surreais. Infelizmente, muitas pessoas ainda perecem no trânsito por desatenção. É um descuido. É o cinto de segurança, é a questão da pressa, a velocidade, acha que dá tempo e acaba não concluindo uma ultrapassagem. Falar ao celular, muitas vezes, tira a atenção do motorista e ele provoca um acidente ou ele se envolve por conta da distração. Então são situações cotidianas, infelizmente, mas que levam a um prejuízo irreversível. A gente falou só em rodovias, mas tem também a preocupação com relação ao trânsito no período do carnaval nas áreas urbanas, principalmente com relação a excesso de bebida alcoólica. Comentando também, Farto. O carnaval é uma festa já consolidada na cultura brasileira. E muitas vezes as pessoas extravagam um pouco, vão extravasar, vão curtir e acabam misturando essa condição com o volante. Para quem é pai, mãe, às vezes um diálogo com o filho é muito importante. Não adianta só você tomar a chave dele, olha, você vai beber, eu não vou dar a você o direito de dirigir. Mas ele pega carona com alguém que bebeu, alguém que consumiu drogas e está dirigindo. Então, às vezes, o diálogo ele é muito importante. Não é porque estamos num clima de festa que podemos abusar. Uma outra coisa importante não é olhar o agente fiscalizador, seja da polícia ou seja um agente mesmo que atua na fiscalização, como alguém nocivo no ambiente. Ao contrário, a presença dele é justamente para inibir e coibir condutas que poderiam ser evitadas, mas pelo descaso e imprudência acabam resultando em acidentes. A multa a gente paga, mas a vida é uma só. Então é importante o motorista ter esse convencimento e essa responsabilidade. Quer curtir? Curta, brinca, divirta-se à vontade. Alugue um táxi ou faça aí um contrato com alguém para ser o motorista da vez. Mas não brinque com o volante, não brinque com essas combinações que são muito nocivas. E infelizmente, Zé, a maioria das pessoas que falecem no trânsito são jovens. Você pode perceber que a grande demanda de fatalidades é do público jovem em época produtiva da vida. E aqueles que sobrevivem fica com alguma sequela. Chega anualmente a 350 a 400 mil vítimas com sequelas irreversíveis por conta de acidentes. Bem, neste carnaval também nas áreas urbanas, uma preocupação especial com os motociclistas pelo excesso de velocidade. Comentando, Farto. Como nós sempre afirmamos aqui, o motociclista ele é o mais vulnerável em ambiente de trânsito, em ambiente onde há fluidez. Ele muitas vezes, por acreditar na sua capacidade e perícia, o excesso de confiança lhe coloca como potencial vítima. A moto não tem nenhuma proteção e de repente um motorista distraído ou até mesmo no ponto cego, como é ensinado na aula de direção defensiva, o motorista pode avançar um pare ou pode abrir uma porta e o motociclista ser vítima dessa conduta. Então essa rivalidade não é necessariamente uma rivalidade, mas é uma condição que acontece, que ocorre naturalmente. É importante que o motociclista tenha o convencimento de que ele não tem proteção alguma. Não use a confiança como excesso para poder fazer ultrapassagens, manobras ou até mesmo a pressa para alguma coisa. A vida é uma só, eu sempre vou enfatizar isso. Nós não podemos brincar. Infelizmente, Marília tem uma cultura de acidentes muito grande, em torno de 20 acidentes diários. E a grande maioria desses acidentes envolvem motociclistas. Então, muito cuidado com isso também. Foram 38 mortes no trânsito em Marília no ano passado e já são 13 esse ano. Muita coisa. Sim, infelizmente, a falta de educação coordenada, principalmente em Marília, resulta nisso. Nós tivemos o ano passado, Zé Henrique, mais de 1.000 atropelamentos. E isso gerou uma certa preocupação, porque em torno de 12, 13 fatalidades envolveram
pedestres, foram atropelamentos. E aí você envolve a motocicleta, que muitas vezes não está atenta, o condutor do veículo até imobiliza para que o pedestre conclua a travessia, mas o motociclista vem com velocidade e não percebe esse pedestre atravessando e acaba causando um acidente. Então, infelizmente, Marília é realmente um celeiro para essas fatalidades. Foram acidentes com moto que geraram uma grande soma de mortes, também em torno de 12, 13 mortes envolvendo motocicletas. E não é importante, não é necessário exacerbar, agir de maneira imprudente por conta de um compromisso ou outro. Muito bem. Obrigado, Marcos Farto, especialista em trânsito. E atenção, ProUni é a chance de você entrar no ensino universitário com uma bolsa ou então meia bolsa. Prazo de inscrição termina nesta sexta-feira. Inclusive, a Unimar, a Universidade de Marília, tem bolsas. Então, atenção, ficar atento quanto ao ProUni. Confira as dicas. Conosco aqui no estúdio, Vicente Almeida Júnior, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação. Obrigada pela presença. Obrigado. Então, Vicente, se o estudante não conseguiu participar do SISU, calma que ainda tem o ProUni, né? É verdade. O programa ProUni é um programa de sucesso que permite ao jovem que vem da escola pública ou da escola privada na condição de bolsista integral ter uma chance de acesso ao ensino superior. E quais são essas formas? Quais são os tipos de bolsas ofertados? São bolsas integrais e bolsas parciais de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até 3 salários mínimos. Então, quem já tem curso superior não pode participar do ProUni. De fato, o ProUni é destinado para brasileiros sem diploma de ensino superior. E são 2 processos seletivos? Geralmente, o Ministério da Educação publica 2 edições ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. E o que acontece se o estudante comprovar que a renda dele aumentou? Ele tem que realmente comunicar ao MEC? Ele perde a bolsa nesse caso? O Ministério da Educação orienta que esse aumento de renda não seja algo exorbitante, mas que se o estudante, porventura, consegue um estágio, alguma renda que justifique, junto com o percurso acadêmico dele no curso, na instituição, isso não é problema. Sempre estará sob análise da faculdade. Então tem a chance de não perder a bolsa, né? Tem a chance, desde que não seja algo incompatível com a sua condição. Mesmo porque tem que dar oportunidade para realmente quem precisa, né? Exatamente. Desde quando esse programa foi criado? O programa existe desde 2005 e até hoje o Ministério da Educação atendeu quase 2 milhões de jovens. Em que necessidade surgiu esse programa? O programa é um instrumento de acesso ao ensino superior, especialmente para os estudantes que frequentam a escola pública ou aqueles que frequentaram o ensino privado na condição de bolsista. Então, é um programa que procura conciliar mérito com necessidade social. E ele tem uma contrapartida, né? Afinal, as instituições que estão cadastradas, vinculadas ao ProUni, ganham uma contrapartida, né? As instituições que aderem ao programa têm a possibilidade de debitar alguns tributos em relação ao fisco. Para o estudante, a contrapartida exigida é o aproveitamento acadêmico, de 75%. E é importante lembrar, né, Vicente, que o SISU é voltado para as universidades públicas e o ProUni para as privadas. Então, falando dessas universidades privadas, como a gente tem acesso a essa lista? Quais são as universidades que estão participando? Quais são os cursos ofertados? A adesão das instituições é voluntária. Então, o estudante, ao entrar no site do Ministério da Educação, site prouni.mec.gov.br, terá acesso a todas as instituições, bem como os cursos participantes. Tem como ter uma noção de quantas instituições? Para você ter ideia da dimensão do programa, hoje participam mais de 1.400 instituições, o que equivale dizer mais ou menos 41 mil cursos. E geralmente os cursos giram em torno de quais matérias? Em todas as áreas, todas as áreas. Não existem específicas? Não existe. Aí então,
ProUni, nesta sexta-feira, último dia de inscrição. Destaques finais: cartórios brasileiros arrecadaram 14 bi em 2017. Tribunal Superior Eleitoral decidirá sobre liminares que liberam ficha suja para as eleições deste ano, diz o novo presidente Fux. Luciano Huck vai decidir candidatura à presidência após o Carnaval. Fernando Henrique quer que ele saia candidato à presidência. Faustão passa por angioplastia no Albert Einstein, em São Paulo. Já está tudo bem, já foi para casa. Já Rubens Barrichello, após também cirurgia cardíaca, tem alta. Salário maternidade será pago automaticamente. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima com a informação aqui no 4. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.